Olá, tudo bem com você? Estamos começando mais um vídeo ao vivo e sejam bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje nós vamos falar sobre os tipos de gordura, tá? Que é um tema interessante. Eu acredito que seja dúvida de muitos, porque a gente ouve falar muito sobre a gordura, né? A gente ouve falar de gordura boa, gordura ruim, afinal de contas, no que elas são diferentes, por que existe essa diferenciação de gordura do bem ou não? Então essa é a ideia do vídeo de hoje, trazer algumas explicações aí superficiais, porque tem muita coisa para falar nesse assunto, mas se vocês tiverem interesse nesse assunto, aí eu posso preparar outros materiais sobre isso, tá? Eu deixei aqui no grupo para vocês, ou se você está assistindo depois no YouTube, eu posso enviar para você também um material em PDF que tem um resuminho de tudo isso que eu vou falar hoje. Então é interessante você ter esse material, ter esse impresso, porque aí você consegue acompanhar melhor, né, e não se perder aí nesse universo das gorduras, tá bom? Então nós vamos começar. A gente ouve falar, né, de gordura do bem, de a gordura engorda, né? Realmente, qual é o tipo de gordura que a gente pode consumir, né? Como que a gente coloca isso na nossa alimentação, no que elas são diferentes, tá? Essa é a ideia do vídeo de hoje, é por isso que eu pensei em trazer esse vídeo. Na verdade, né, antes da gente entrar no mundo da gordura, é importante a gente entender que a nossa alimentação, né, os alimentos, eles são divididos em macro e micronutrientes. Então, os macronutrientes são os nutrientes que fornecem energia para o nosso corpo, ou seja, aqueles nutrientes que têm calorias, que vão somar calorias. E os micronutrientes não têm calorias, que são as vitaminas e os minerais, tá? Dentro dos macronutrientes, a gente tem três tipos, que são os carboidratos, as proteínas e as gorduras, tá? Então, são os três tipos de macronutrientes que fornecem energia e, consequentemente, eles dão calorias para o nosso corpo, tá? Ou seja, eles engordam, né? E aí a gente precisa controlar essa quantidade, tá? Então, as gorduras, elas entram no grupo dos macronutrientes, elas fornecem calorias, e se a gente comparar com o carboidrato ou com a proteína, a gordura é a que mais fornece calorias por grama. 1 grama de carboidrato ou 1 grama de proteína fornece 4 calorias. Agora, 1 grama de gordura fornece 9 calorias. Então, é bem maior, né, a quantidade de calorias das gorduras, e por isso que sempre houve assim esse medo, né, de consumir gorduras. Será que se eu comer gordura eu vou engordar, né? Como que eu faço para consumir gordura? Então, por muito tempo foi muito restrito o consumo de gordura. Acontece que quando a gente restringe a quantidade de gordura que a gente consome, consequentemente a gente acaba aumentando a quantidade de carboidrato. E os estudos vêm mostrando que isso não foi tão positivo para a saúde. Né? Então, a gente precisa dos 3 macronutrientes, mas eles precisam estar equilibrados. Não adianta a gente cortar a gordura porque ela é que mais engorda e exagerar no carboidrato. Né? E aí, pelo contrário, foi sendo estudado diferentes tipos de gorduras que são positivas, que vão trazer coisas boas para o nosso corpo. Tá? Então, dada essa introdução, é só para a gente entender aí as diferentes ações, né, dos macronutrientes e a importância da gordura, tá? Por que a gente tem que comer gordura? Quais são os pontos mais relevantes da ação da gordura no nosso corpo? A gordura, ela ajuda a manter a temperatura corporal, tá? Então ela tem essa função. Ela ajuda na produção de hormônios. Então, quando não há gordura, quando há uma dieta muito baixa em gordura, não há produção de hormônios, a gente começa a ter vários problemas de saúde, porque os hormônios são responsáveis, né, por diversas coisas, funções no nosso corpo. E elas são importantes porque elas ajudam na absorção de vitaminas. Existem algumas vitaminas que a gente chama de vitaminas lipossolúveis, ou seja, são vitaminas que são absorvidas ou que circulam na nossa corrente sanguínea somente se há gordura.
Então, é necessário o consumo de gordura para que a gente consiga, por exemplo, absorver vitamina A, vitamina D, vitamina K, vitamina E, que são as vitaminas lipossolúveis, tá? Então, é muito importante que a gente consuma gordura, mas que a gente saiba como consumir, qual o tipo, qual a quantidade correta de consumo de gordura, tá? Além disso, outro ponto positivo da gordura é que ela traz mais saciedade, né? Ela traz mais saciedade, por exemplo, que o carboidrato. Então, se você a gente sabe disso, né? Se a gente consumir um prato de macarrão, a gente logo tem fome, né? Fonte de carboidrato. Ele sacia menos do que uma fonte de gordura, né? Do que um alimento que tenha gordura, por exemplo, a carne, o próprio leite, né? São alimentos aí que vão ter uma quantidade maior de gordura, tá? Então, a gordura, apesar dela ter mais calorias, ela vai saciar mais. Então, se a gente aprende a consumir ela, a gente consegue sim comer gordura e não engordar, tá bom? Gente, a ideia desse vídeo é que ele seja um pouquinho mais curto para que vocês consigam assistir durante a semana, né? O outro vídeo ficou bem longo, então esse vídeo eu queria fazer ele mais curtinho para que vocês consigam assistir aí durante a semana e não atrapalhe muito o horário de vocês, tá bom? Então vamos lá. Eu dividi, então, as gorduras em 3 principais tipos, tá? Pra gente comentar bem rapidinho cada um dos tipos. E aí, depois, vocês me falem aquilo que vocês quiserem que eu estenda mais o assunto, que vocês tiverem interesse, porque aí eu vou montando aí as próximas lives em cima daquilo que vocês tiverem interesse de saber mais, tá bom? O que difere, né, uma gordura da outra? Na verdade, a gente ouve falar em, né, gordura saturada, gordura insaturada, monoinsaturada, poliinsaturada, ômega 3, ômega 6. A diferença de uma para outra é tudo gordura, mas a diferença tá na molécula bioquímica. Então, é a quantidade de saturações que essa molécula tem. É claro que aqui eu não vou entrar, né, em aspectos bioquímicos, nem esse é o objetivo, mas é basicamente isso. É tudo gordura, mas são moléculas diferentes. E por causa disso, vai ter uma ação diferente no nosso corpo. Então, eles vão ter ações positivas ou negativas de acordo aí com esse número de saturações, tá bom? Então, lá no PDF, né, no arquivo que eu mandei para vocês, vai ter esses 3 tipos, por isso que é importante vocês olharem lá para não se perder aqui e achar, é um monte de nome, não tô perdido. Lá tem os 3 tipos e os exemplos de cada um desses tipos, tá? A primeira que eu vou falar é a gordura insaturada. A gordura insaturada, ela tem uma divisão entre as poliinsaturadas e as monoinsaturadas. As poliinsaturadas são as gorduras ômega 6 e ômega 3, e a monoinsaturada é ômega 9. Tá? Então, esses ômegas que a gente ouve falar são as gorduras insaturadas. Quando você olhar no rótulo dos alimentos, né? Lembra do vídeo anterior a gente falou sobre os rótulos? E você vê lá gordura insaturada, então tá se relacionando ou a ômega 3, ou a ômega 6, ou a ômega 9, tá? Esses 3 tipos são gorduras insaturadas. Essa gordura é aquela gordura que a gente chama de gordura boa. É uma gordura que vai ter um efeito positivo no nosso corpo. Então, os estudos vêm mostrando que essa gordura ajuda a diminuir o LDL, que é o colesterol ruim, e aumentar o HDL, que é o colesterol bom, né? Então, o HDL ele tem uma função importantíssima no nosso corpo de fazer a varredura, né, e levar embora todo o colesterol ruim. Então, se a gente consome alimentos que ajudam a aumentar o HDL, é muito legal, né? A gente vai conseguir aí prevenir doenças cardiovasculares, né, infarto, AVC. Então, isso é muito positivo. Então, esse tipo de gordura, a insaturada, né, de forma geral, elas ajudam a diminuir o colesterol ruim e aumentar o colesterol bom. Onde que a gente encontra, né, esse tipo de gordura insaturada? Principalmente nas oleaginosas, então nozes, castanhas, no abacate, é uma fruta rica em ômega 9, nos peixes, né, que a gente ouviu falar do ômega 3, então a sardinha, o atum, o salmão são ricos em ômega 3, no azeite, né, o azeite também rico em ômega 9. Então são fontes aí de gorduras boas que vão trazer todos esses benefícios, tá? Alguns estudos vêm mostrando a associação dessa gordura insaturada com redução de circunferência abdominal, tá? Então, mostrando aí essa ação super positiva. E a gente sabe, né, que a redução da circunferência abdominal não é uma coisa só estética. Ela tá relacionada à prevenção de doenças, tá? Então, é uma coisa bem legal.
E essas gorduras têm uma ação no nosso corpo anti-inflamatória, ou seja, elas fazem com que todo o processo inflamatório que acontece no nosso corpo, principalmente no estado de obesidade, quando a gente está acima do peso, diminua. Então é interessante comer essas gorduras insaturadas, porque elas vão diminuir a inflamação do nosso corpo. Quanto mais inflamação, maior o risco de doenças, tá? De complicações. E aí, assim, elas continuam sendo gorduras, continuam engordando 1 grama desse tipo de gordura, engorda 9 calorias. Mas elas são gorduras positivas, que valem a pena a gente colocar na nossa alimentação. Pode até ser o consumo diário, né? Como a gente fala das oleaginosas, a gente pode comer pequenas porções, mas todos os dias. O azeite você pode usar pequenas porções, mas todos os dias, né? Então são gorduras legais da gente inserir aí com frequência na nossa alimentação, tá bom? Gordura insaturada é a gordura boa, é a gordura que protege o nosso corpo contra doenças, tá bom? Segundo tipo de gordura que eu coloquei aí são as gorduras saturadas. Esse tipo de gordura, apesar da gente já ouvir, já falar, nossa, é gordura ruim, né? Ela tem uma certa função no nosso corpo, principalmente relacionada à produção de hormônios sexuais, tá? Então, testosterona, estrogênio nas mulheres, né? Tá relacionado aí, a gente precisa desse tipo de gordura para formar esses hormônios. Então, o que vem sendo falado aí ultimamente, né? A gente precisa dessa gordura, mas que ela seja aí de uma forma bem controlada na nossa alimentação, tá? Então, até hoje em dia, se coloca aí 10% do valor calórico sendo aí de gordura saturada, tá? Então, existe um limite de consumo diário. Por quê? Porque quando a gente aumenta a quantidade de gordura saturada, aí a gente aumenta as chances de a gente ter mais LDL, que é o colesterol ruim, tá? Então, quando você faz o exame de sangue lá, dá um colesterol alto, né? O colesterol LDL alto é o colesterol que tá ligado ao risco maior de doenças cardiovasculares. O LDL é aquele que vai grudando na parede dos vasos ao longo da vida e vai formando aquelas placas que a gente chama de ateromas, que ao longo da vida, se não tratado, uma hora entope. E aí é o que a gente chama de infarto ou AVC, tá? Então, por isso que essa gordura é uma gordura perigosa se consumida em grande quantidade. A gente precisa controlar o consumo, tá? E onde que a gente encontra a gordura saturada? Nas carnes, tá? Então, qualquer tipo de carne, ela vai ter a gordura saturada, principalmente alimentos de origem animal, né? Então, nas carnes, no leite, o leite integral e os derivados do leite integrais. Então, por exemplo, o iogurte integral ou os queijos amarelos. Todos os queijos amarelos também vão ser ricos aí em gordura saturada, tá? Só para vocês terem uma ideia, né? Eu até anotei aqui. O leite integral, ele tem 6 gramas de gordura na porção. E aí, desses 6 gramas, 3 a 4 gramas é de gordura saturada. Já o leite desnatado, ele tem 1 grama de gordura na porção. E aí, 0 gramas de gordura saturada. Então, ele não tem a gordura saturada. E o leite, né, como a gente recomenda o consumo de 3 porções de leite ou derivados por dia, é um consumo muito frequente. Por isso que a gente sempre passa pro desnatado, a gente sempre passa pro iogurte desnatado, a gente sempre prefere os queijos brancos, para que a gente não extrapole essa quantidade aí de gordura saturada no nosso dia a dia, tá bom? Se você olhar nos rótulos dos alimentos, vai ter lá também gordura saturada, então você já vai saber aí quais são os alimentos que têm uma grande quantidade de gordura saturada, tá? A gordura do óleo de coco é uma das gorduras saturadas também, bem perigosas, então se você optar por consumir óleo de coco, consuma numa quantidade bem controlada, tá? Não pode extrapolar, não é aquele benefício todo que a gente vê por aí. A gente pode comer, mas de forma controlada para não aumentar o risco de doença cardiovascular, tá? O único tipo de gordura saturada que os estudos vêm mostrando que é uma gordura que não prejudica tanto, não aumenta o LDL, é a gordura do cacau. Então, o cacau, ele tem um tipo de gordura saturada, mas é uma gordura saturada boa, vamos dizer assim, que ela não tem tanto potencial de aumentar o LDL, por isso que hoje em dia o cacau, né, o chocolate amargo vem sendo aí tão aplaudido por todos os seus benefícios aí na saúde. Tá bom, gente? Então, gordura saturada é uma gordura que a gente pode comer, mas com moderação, sem exagerar, tá? E por último, eu trouxe aqui pra vocês a gordura trans.
A gordura trans é o que a gente vê no rótulo gordura vegetal hidrogenada, tá? Sempre que você vê na lista de ingredientes gordura vegetal hidrogenada, é porque tem gordura trans. A gordura trans foi uma modificação que a indústria fez na gordura para que ela se tornasse sólida à temperatura ambiente, tá? Então, principalmente por conta da margarina, né? Quando a indústria inventou a margarina para a gente fugir da manteiga, eles inventaram a gordura trans. Acontece que a gordura trans acabou sendo mais prejudicial do que a gordura saturada. A gordura trans é uma gordura completamente sintética, então produzida pela indústria, e por isso o nosso corpo não entende ela como gordura, o corpo não consegue metabolizar a gordura trans. Então ela é super prejudicial, é a gordura que mais está relacionada com doenças, tanto cardiovasculares, como diabetes, como pressão alta, como câncer. Então é uma gordura assim que a gente precisa correr dela. Além dela aumentar o LDL, que é o colesterol ruim, ela abaixa o HDL. Tá? Então ela é pior do que a saturada por conta disso, porque ela vai abaixar o colesterol que protege o nosso coração, tá? Então a gordura trans é uma gordura que a gente precisa fugir, tá? E onde que ela vai estar? Nos alimentos industrializados. Então, biscoitos recheados, sorvetes, bolos prontos, pipoca de micro-ondas, salgadinhos, tá? Então é sempre bom olhar o rótulo e ver se não tem lá gordura vegetal hidrogenada, tá? O que acontece? A Anvisa permite que a empresa coloque 0 de gordura trans ali naquela tabelinha que a gente olha no rótulo, se na porção tiver menos que 0,2 gramas. Então, pode ser que na porção tenha menos que 0,2 gramas, aí eles colocam 0 lá. Mas, né, se você comer, por exemplo, um pacote, aí você vai estar comendo gordura trans, entendeu? Então, a gente precisa sempre olhar a lista de ingredientes e, sempre que possível, fugir dos industrializados, porque realmente aí vai ter essa gordura produzida pela indústria, tá? A gordura trans. Então, essa é diferente da saturada, o interessante é excluir da alimentação, comer o mínimo possível, porque ela acarreta aí vários problemas para a saúde, tá bom? Resumão, né, do vídeo de hoje. Pode comer gordura, a gordura não é vilã, dentro das quantidades corretas, e a gordura correta a gente pode comer porque ela faz bem para o nosso corpo, então a gente precisa somente adequar a quantidade e adequar o tipo de gordura consumido, tá bom? Que aí ela vai ser benéfica para o nosso corpo. Gente, se vocês tiverem dúvidas sobre esse tema ou quiserem que eu grave vídeos específicos sobre ômega 3 ou sobre a gordura trans, ou enfim, algum tipo dessas gorduras, coloca aqui nos comentários, seja aqui no Face ou no YouTube, coloca aqui nos comentários, porque aí eu vou saber sugestões de vocês para os próximos vídeos, tá bom? A ideia foi fazer um vídeo mais curtinho para você poder assistir no seu dia a dia, mas se você quiser que eu entre mais profundo em algum desses temas, coloca aqui como sugestão, ou se você tiver outro tema que você acha interessante a gente tratar por aqui, coloca aqui como sugestão também. Não esquece de olhar o PDF para você tirar suas dúvidas e conseguir lá, tem todas as fontes de cada uma dessas, você vai conseguir esclarecer e ver lá tudo certinho, tá bom? Eu agradeço a sua atenção e me coloco à disposição aí para futuras possíveis dúvidas. Um grande abraço!